A Zina leu, mostrou, há muita variedade de pedidos, mas sabemos que tu ouves a nossa prece, tu estás atento a esse grupo de oração aqui nosso, e nós te agradecemos por isso, Senhor. Entretanto, sabemos que muitas vezes falhamos, às vezes com respeito à saúde, com respeito ao nosso relacionamento com irmãos e colegas, e, portanto, pedimos o teu perdão para nós. E a tua orientação, sabedoria celestial, para podermos viver da melhor maneira possível, com respeito a todos os assuntos que foram tratados aqui e mostrados aqui pela Zina. E a tua sabedoria nos alcança, a tua bênção e, sobretudo, Senhor, a iluminação do teu Espírito Santo, a fim de que sejamos fortalecidos, animados e, apesar das dificuldades e lutas, possamos nos preparar para a volta de Jesus. Amém. Cremos, amado Pai, que o mundo se aproxima do fim, as lutas serão maiores daqui para frente, mas dá-nos bastante fé pela obra do Espírito Santo, a fim de podermos prosseguir no caminho até o glorioso retorno de Jesus e a vitória total. Amém. Que possamos ser abençoados pela mensagem do pastor, que sejamos abençoados pelas orações que temos feito em casa a favor dos pedidos, Amém. e Amém. tudo isso pedimos e agradecemos, não que mereçamos, mas confiados nos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. 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 Amém, pastor. Tio Amém. César, muito obrigada. Deus o abençoe. E agora chegou o momento esperado com o pastor Samuel Ramos. Muito obrigada, pastor, por aceitar o convite de nos abençoar hoje com essa mensagem. Amém. Pastor Samuel, geralmente, quando os palestrantes vêm, pastores, psicólogos, eu os apresento, mas o pastor Samuel dispensa apresentação e é uma honra tê-lo aqui conosco. Eu me sinto assim lisonjeada, né, pastor, pela sua presença aqui. E eu sei que desde a morte, pastor, do Papa Francisco, há muitas opiniões, né, especulações, conjecturas aí nas redes sociais, muitas coisas sendo faladas, mas queremos ouvir do pastor o que está entre, né, a eleição de um Papa americano com as profecias bíblicas. Pastor, boa noite, pastor. Ok. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Perfeito, pastor. Então, eu vou fazer uma introdução, porque nós começamos a estudar o Apocalipse e as profecias de Daniel há muitos anos atrás. Durante os meus primeiros 15 anos de ministério como pastor no Paraná e depois em Manaus, no Amazonas, durante os primeiros 15 anos, eu pregava as 28 doutrinas desse livro maravilhoso aqui, nosso livro, Nisto Cremos. Sempre criei nas 28 doutrinas e sempre preguei. Mas eu não pregava sobre 7 selos, 7 trombetas, 7 reis por 15 anos, porque eu estudava e reestudava e não entendia, não achava consistência. E interessante, queridos, que estas profecias de 7 selos, 7 trombetas e 7 reis, elas não fazem parte das 28 doutrinas, ou 27 doutrinas, como eram antigamente, né? As doutrinas fundamentais da igreja. E isso durou até quando nós fomos para Manaus. Em Manaus, nós chegamos em Manaus em 1984. Em 1984, o pastor Michael Wilson, o americano que estava lá, um missionário americano, ele decidiu voltar para os Estados Unidos e deixou a biblioteca dele, todos os livros em inglês, deixou a biblioteca dele lá na casa do meu amigo Antônio Carlos Jacobes. E o irmão Antônio Carlos Jacobes comprou a casa do pastor Michael Wilson. Então, o Jacobes, meu amigo do coração, já faleceu, não é? Nosso irmão Jacobes, ele disse: pastor Samuel, pastor Michael Wilson voltou para os Estados Unidos, deixou a biblioteca dele aqui
e eu comprei a casa e os livros estão aqui. Você não tem interesse? Eu disse, eu tenho interesse. E então eu fui até a casa dele e escolhi uma centena ou mais de uma centena de livros em inglês. E nesses livros em inglês que eu peguei lá, eu encontrei este aqui. Give Glory to Him. Give Glory to Him. Falando sobre Jesus Cristo no santuário, o santuário no livro do Apocalipse, escrito por um médico, Robert Hauser. Isto foi escrito há muitos anos atrás. Deixe-me ver aqui o ano em que foi escrito este livro. Este livro aqui foi escrito em 1983. 1983. Então, queridos, eu comecei a ler este livro e esse livro respondeu às minhas inquietações sobre o Apocalipse no que se refere aos 7 selos, 7 trombetas, 7 reis. Isso foi em 1984, 1985. Então, quando a lição da Escola Sabatina de 1989 chegou para todos nós, membros da Igreja Adventista, estudarmos a lição da Escola Sabatina de 1989, está aqui, Triunfo no presente e glória no futuro. A lição da Escola Sabatina, escrita por Joseph Battistoni. Foi o segundo trimestre e o terceiro trimestre. Foram 2 trimestres de 1989. 2 trimestres, ou seja, 6 meses estudando o Apocalipse no mundo todo. E então, esta lição de 1989 abriu a minha mente também com relação aos 7 selos e 7 trombetas, porque a mesma visão, a mesma compreensão que eu recebi através deste livro, Give Glory to Him, do médico Robert Hauser, a mesma compreensão que estava aqui foi apresentada também na lição da Escola Sabatina de 1989. E o editor-chefe da lição da Escola Sabatina, em 1989, na Conferência Geral da Igreja Adventista, o editor-chefe era o Dr. Irving Gain. Não sei se vocês veem a fotografia pequenininha dele, Irving Gain. Ele trabalhou como editor-chefe da lição da Escola Sabatina na Conferência Geral por 9 anos. E ele inseriu na lição da Escola Sabatina de 1989 a explicação, a compreensão dos 7 selos, 7 trombetas que estavam aqui neste livro do Dr. Robert Hauser. Queridos, depois que o Dr. Irving Gain saiu da Conferência Geral e se aposentou e foi morar em Santa Helena, na Califórnia, atualmente ele já faleceu, aí ele escreveu esse livro, Trumpet After Trumpet, trombeta após trombeta, escrevendo neste livro exatamente a compreensão das 7 trombetas escatológicas, como foi sugerido no livro de Robert Hauser, como foi sugerida na lição da Escola Sabatina de 1989. Agora, o Dr. Irving Gain escreveu este livro, apresentando a mesma compreensão das 7 trombetas escatológicas, que vão se cumprir após o fechamento da porta da graça. Ele escreveu também, Dr. Irving Gain, este livro, A Porta Aberta no Céu, Heaven's Open Door. A Porta Aberta no Céu, de Apocalipse 4 e Apocalipse 5. Então, queridos, eu não criei nada, eu não inventei nada, eu era simplesmente um estudioso da profecia. E estudei muito bem a lição da Escola Sabatina de 1989. E então eu comecei a entender os 7 selos e 7 trombetas na forma sequencial.
E então eu comecei a entender também sobre as 7 cabeças de Apocalipse 17. Então, queridos, isso durou desde 1984 até quando eu fui para os Estados Unidos em 1998. Ou melhor, fui para lá em 1997, em abril de 1997, fazer o doutorado na Andrews. E depois de terminar o doutorado na Andrews, Deus me moveu, Deus incomodou meu coração para escrever os livros do Apocalipse. Estes 3 livros que temos aqui, volume 1, volume 2 e volume 3, foram escritos a partir... eu estava ali em Richmond, Virgínia, quando escrevemos esses livros, e eu publiquei esses livros no ano de 2006. E então, o meu ministério começou a passar por uma grande mudança, porque de 2006 para frente, embora continuando sendo pastor nos Estados Unidos até a minha aposentadoria, eu me aposentei nos Estados Unidos em 2013 e me aposentei, nunca fui disciplinado, nunca perdi credencial, nunca recebi nenhuma disciplina da igreja como membro lá nos Estados Unidos, fundador de igreja nos Estados Unidos, fundamos a igreja de Richmond, fundamos a igreja de Jacksonville, na Flórida. Então, queridos, nós continuamos a pregar aquilo que Deus nos revelou. Deus nos ajudou a entender. Não é algo que nasceu na minha mente, é algo que veio do estudo da lição da Escola Sabatina e dos livros do editor da lição da Escola Sabatina, que ele publicou esses livros depois da aposentadoria dele. Então, a compreensão hoje que nós temos das profecias do Apocalipse na forma sequencial e não na forma repetitiva, precisa ser analisada esta interpretação sequencial. Eu sou um forte defensor do historicismo. Eu sou um forte defensor do historicismo nas profecias de Daniel. Nós escrevemos esses 2 volumes, volume 1, volume 2 das profecias de Daniel, e aqui eu apresento o historicismo. Capítulo 2 de Daniel, historicismo, capítulo 3 de Daniel, capítulo 4, enfim, a visão do capítulo 7, capítulo 8, tudo historicismo. E as pessoas perguntam, por que você então não aplica o historicismo no Apocalipse? É simples a resposta. O historicismo é o melhor método para interpretar as profecias quando os acontecimentos são na Terra, são acontecimentos terrestres. Mas quando você chega no Apocalipse, o Apocalipse não foi escrito para ser entendido ao longo da história. Vou repetir. O Apocalipse não foi escrito para ser entendido ao longo da história. Tanto é que o Apocalipse só começou a ser entendido em 1844, quando chegou a igreja de Laodiceia. A razão da decepção, do desapontamento de 22 de outubro de 1844, o desapontamento que nós passamos, foi exatamente por não compreendermos o Apocalipse, que se concentra no santuário celestial. O Apocalipse está concentrado no santuário celestial. Verdade. E como o santuário celestial, a porta estava fechada, a porta do Santíssimo, antes de 1844, esse foi exatamente o livro que o Dr. Irving Gaines escreveu, A Porta Aberta, falando desta porta aberta que era fechada antes de 1844, ela se abriu nessa data com a igreja de Laodiceia, que quer dizer povo do juízo. Foi então que o Apocalipse começou a ser entendido, porque o santuário celestial começou a ser entendido. Porque o foco do livro do Apocalipse é o santuário celestial. Tanto é que as 7 primeiras igrejas,
as 7 igrejas do Apocalipse, mostra Jesus andando no meio dos 7 castiçais, que representam o lugar santo do santuário celestial. Os 7 castiçais. É o período que durou desde a igreja de Éfeso até a igreja de Laodiceia, Jesus andando no meio dos 7 castiçais, no meio das 7 igrejas. Somente quando chegou a igreja de Laodiceia, povo do juízo, é que Deus mudou o cenário. Porque quando chegou na igreja de Laodiceia, Deus mudou o cenário, mostrando a porta aberta no céu, a porta para o Santíssimo. Qual é a prova de que a porta aberta no céu de Apocalipse 4 é a porta do Santíssimo? Porque é a porta que mostrou a sala do trono. Hoje, pouco se fala sobre o Santíssimo. Hoje, fala-se muito sobre sala do trono, sala do trono. A própria lição da Escola Sabatina, atualmente, que estamos estudando, ela repete várias vezes a palavra sala do trono, sala do trono. Mas nós devemos entender que sala do trono é Santíssimo. Então, quando Apocalipse 4, no período de Laodiceia, mostra a sala do trono, que é o Santíssimo, mudou o cenário. O cenário, até 1844, era Cristo andando no lugar santo, no meio dos 7 castiçais, porém, quando chega no período de Laodiceia, mostra a sala do juízo com o trono de Deus, com 4 querubins, seres viventes, ao redor do trono de Deus, e mais 24 anciãos assentados sobre 24 tronos. Isso foi no capítulo 4. E no capítulo 5 mostra o Pai segurando o livro selado com 7 selos, e aí é introduzido Jesus Cristo. Jesus Cristo é introduzido na presença do Pai, na sala do trono, no Santíssimo, em 1844, exatamente para receber o livro selado da mão do Pai. Queridos, esta forma sequencial do Apocalipse, que mostra que na 7ª igreja começam os 7 selos. Quando nós chegamos no 7º selo, que é o fechamento da porta da graça, quando nós chegamos no 7º selo, que é o fechamento da porta da graça, então começam a ser tocadas as 7 trombetas. Essa é a forma sequencial do Apocalipse. Depois desta introdução, então, eu quero falar com vocês sobre o capítulo 17. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo, não? Sim, sim, pastor. Ok. Perfeito. Então, o capítulo 17 do Apocalipse, ele não surge na profecia assim de repente. Porque antes do capítulo 17, tem as 7 pragas do capítulo 16. Eu geralmente pergunto, se as 7 igrejas foram sequenciais, e as 7 pragas também são sequenciais, por que então os 7 selos e as 7 trombetas também não deveriam ser sequenciais? Pensemos um pouco, analisemos. Porque são 4 ciclos de 7. O primeiro ciclo de 7 é sequencial. O último ciclo de 7 é sequencial. Por que os 2 intermediários, 7 selos, 7 trombetas, seriam repetitivos? Não poderiam ser sequenciais, como a própria Bíblia mostra? Porque a Bíblia mostra que é sequencial. Os 7 selos seguem na sequência da 7ª igreja, Laodiceia. E as 7 trombetas seguem na sequência do 7º selo, que é o fechamento da porta da graça. Então, queridos, quando nós chegamos aqui no capítulo 16, abram a Bíblia, então, no capítulo 16 de Apocalipse, temos aqui as 7 pragas. É interessante que as últimas 3 pragas, poderíamos dizer, então, aqui, a 5ª, a 6ª e a 7ª praga, caem todas sobre o trono da besta. Caem todos sobre Roma. Percebam aí o capítulo 16 e o verso 10. E o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. E então, verso 12, o 6º anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. Rio Eufrates é o que alimentava a Babilônia. E Babilônia, no Apocalipse, é Roma. Está falando do mesmo poder da 5ª praga. É o mesmo poder da 6ª praga.
porque está falando do secamento do rio Eufrates, e aqui fala o verso 13, e da boca do dragão e da boca da besta, que fala do dragão, que é Satanás, da boca da besta, que é o papado, novamente o papado, e da boca do falso profeta, Estados Unidos da América do Norte. Então, aqui está falando também do poder papal, a sexta praga. Quando chega na sétima praga, no capítulo 16 e o verso 17, e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, ou seja, do Santíssimo, não é? Dizendo, está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Que grande cidade é esta? Os teólogos podem dar várias opiniões sobre que grande cidade é esta, mas a profecia continua falando que esta grande cidade é Roma. As 3 últimas pragas falam de Roma. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, é a grande Babilônia, é Roma. Qual é a prova de que a grande cidade é Roma? O capítulo 17, verso 18. Capítulo 17, verso 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A grande cidade que reina sobre os reis da terra. Só tem uma grande cidade que reina sobre os reis da terra. Só tem uma, não 2 ou 3. É Roma. A última visita do ex-presidente Vance, o ex-presidente do Trump, aliás, a última visita que uma autoridade fez para o Papa Francisco antes dele morrer foi o vice-presidente dos Estados Unidos, Vance. Ele foi a Roma. E agora, na eleição do Papa americano, Leão XIV, Vance, o vice-presidente, também já foi lá para ter uma entrevista. Então, Roma é aquela que recebe os reis e rainhas, os governos, os líderes, primeiro-ministros, enfim, todos correm para Roma. É a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Esta é a grande cidade que recebeu a 7ª praga. Por isso que diz aqui, o capítulo 16, verso 19, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Então, queridos, considerando que as 3 últimas pragas falam da grande cidade de Roma, que é Vaticano, que é papado, agora Deus mostra e revela para João quem é esta grande cidade. Capítulo 17. Capítulo 17, esta visão foi dada para explicar, não para João, porque João não entendeu a profecia. Assim como Daniel, quando recebeu a profecia das 2.300 tardes e manhãs, também não entendeu. Deus disse, é para o tempo do fim. Então, João, que estava lá no 1º século, quando recebeu esta visão, não entendeu o capítulo 17. Capítulo 17 veio verso 1. Verso 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Quem é que veio, então, explicar a visão para João? Um dos 7 anjos das 7 taças. Poderíamos dizer que foi o 7º anjo da 7ª taça que veio explicar para João o que era esta grande cidade. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Por que eu estou fazendo essa introdução? Para provar, biblicamente, que o capítulo 17 é uma profecia voltada para o tempo do fim, porque é antecipada pelas 7 pragas. E a visão do capítulo 17 somente explica quem é esta grande cidade, o que ela fez no mundo e o que ela ainda vai fazer. Aqui diz o capítulo 17, verso 1, veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me, vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. A grande cidade que reina sobre os reis da terra, capítulo 17, verso 18, é a grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, sobre muitos povos, nações e línguas. Porque águas em profecia
Apocalipse 17, verso 15, diz que a água em profecia são povos, multidões, nações e línguas. É uma igreja universal, poderosa. Ninguém mais poderoso do que a igreja romana. Verso 2, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra embebedaram-se com o vinho da sua prostituição. É esta a igreja de Roma que deu a beber o vinho das suas doutrinas falsas. Todas as igrejas protestantes evangélicas, todas beberam do vinho de Babilônia. Estão bêbados com as doutrinas falsas de Babilônia. E esta mulher tem o apoio do dragão, porque esta mulher está sentada sobre uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. E eu não quero saber a opinião de ninguém sobre quem é esta besta com 7 cabeças e 10 chifres, porque para você que ama a palavra de Deus, só tem valor aquilo que a Bíblia fala, não o que nós, pastores ou teólogos, falamos. E o que a Bíblia explica sobre a besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, o que a Bíblia explica está no capítulo 12. Capítulo 12, verso 3. E viu-se outro sinal. Eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Este grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, capítulo 12, verso 9, diz que é o diabo. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado o diabo, Satanás. Então, é esta besta com 7 cabeças e 10 chifres que está sustentando a mulher prostituta, a igreja de Roma. Isso está claro. Isso é Bíblia. É Bíblia explicando Bíblia. Então, queridos, o capítulo 17 começa mostrando quem é esta grande cidade que reina sobre os reis da terra, quem é esta mulher assentada sobre a besta. Tudo aqui gira em torno de Roma. O capítulo 17, todo ele, o foco é Roma, 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 verso por verso. Eu não vou ler todos os versos, porque nós não vamos ter tempo para isso. Mas todos os versos, a mulher estava vestida de púrpura, verso 4, não é? De escarlate adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações. Que mulher é esta com um cálice de ouro que dá a beber às nações? É a igreja de Roma. Verso 5, na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições. É a igreja de Roma. É a igreja de Roma. É Roma, é Roma. Agora, queridos, quando chega aqui no capítulo 17, verso 9, aqui há sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Que mulher? A igreja de Roma está sentada sobre 7 montes, que é Roma, a cidade dos 7 montes. Como é que nós podemos dizer que não é Roma? Como é que nós podemos dizer que os 7 montes não são 7 montes de Roma? Como poderemos afirmar isso contra a Bíblia? Porque a Bíblia está afirmando que é Roma. Do começo ao fim, tudo é Roma. 7 cabeças são simbólicas, mas 7 montes não são simbólicos, são literais. São os montes sobre os quais a mulher, que a igreja de Roma, está assentada. E são 7 reis. 7 reis da China? Não. Da Rússia? Não. Porque o contexto todo é Roma. Roma. Então, são 7 reis de Roma. Só que o pontífice romano, ele recebeu o status de rei com o Tratado de Latrão, em 1929. Com o Tratado de Latrão, ele recebeu o status de rei, rei de Roma. Antes, ele não era rei. Mas de 1929 para cá, Pio XI para cá, o Papa se tornou rei. E o Vaticano se tornou um Estado. Um Estado com todas as embaixadas que estão lá representando os vários países. Então, queridos, vemos aqui que todo o contexto é Roma. Agora, as pessoas, com a morte do Papa Francisco, as pessoas disseram e perguntaram, então, pastor, a interpretação dos 7 papas falhou? Não, não falhou, se cumpriu perfeitamente. Perfeitamente.
A sétima cabeça começou com o Papa Bento XVI, ele renunciou, foi adicionado mais um Papa na sétima cabeça, Papa Francisco, e agora morreu o Papa Francisco, morreu a cabeça. Não existem mais 7 cabeças. Elas já ficaram na história, já ficaram no passado, já é profecia cumprida. Então as pessoas perguntam, então falhou? Não, não falhou nada, ela se cumpriu. O que nós devemos entender é que a profecia do capítulo 17 não termina nas 7 cabeças. É esse ponto que nós temos que entender, que a profecia do capítulo 17 não termina nas 7 cabeças, que já se cumpriram, que já acabaram. E agora nós estamos vivenciando o 8º poder. É esse o ponto. Nós estamos vivenciando o 8º poder. Deus nos deu o privilégio de viver na Terra, nesta última geração, antes da volta de Jesus, vivenciando os momentos finais da história da Terra, quando será aprovada a lei dominical, sim, antes do fechamento da porta da graça, durante o 8º poder, será aprovada a lei dominical. Não sabemos se será através do projeto 2025, ainda em 2025, não sabemos se será ainda em 2025, porque o projeto 2025, aprovado pelo Trump, é um projeto que lá na página 589, lembrem? Lá na página 589 do projeto 2025, que tem 1000 páginas, na página 589 fala sobre o descanso dominical, a lei dominical. E das mais de 100 ordens executivas que o Trump assinou até hoje, mais de 80 ordens são todas ligadas com o projeto 2025. Ele está colocando em ação, em vigor, todo o projeto 2025. Então, estamos aguardando a lei dominical para qualquer hora. Não sabemos se vai ser ainda esse ano ou no próximo, nós não sabemos. Mas vai ser durante, tudo indica que será durante este 8º poder. E o decreto de morte? Virá na sequência, mas depois do fechamento da porta da graça. Então, queridos, antes do fechamento da porta da graça, o decreto dominical e a perseguição ao povo de Deus e a conversão da grande multidão e então o fechamento da porta da graça. Depois virá o decreto de morte. Queridos, o 8º poder eu não entendia desta forma, mas passei a entender o 8º poder porque é uma profecia que está se desdobrando. Quando você e eu estudamos uma profecia que está no passado, é fácil. Mas quando você estuda uma profecia que está se cumprindo hoje, está em andamento, nós temos que ser flexíveis. Então, o 8º poder não começou já com Satanás personificando Cristo. Começou com o Papa americano, começou com uma besta híbrida. Por que besta híbrida? Porque é uma besta formada por Roma e Estados Unidos. É uma besta que não existia antes, porque existia a besta do mar, capítulo 13 de Apocalipse, e a besta da terra. Cada um trabalhando no maior poder religioso, a besta do mar, o maior poder político e militar, trabalhando. Mas agora o capítulo 17 mostra no 8º poder esses dois poderes juntos. É o Papa americano. É uma besta romana americana. E ele recebeu o nome de Leão XIV porque ele vai seguir o caminho e vai seguir os passos de Leão XIII. Leão XIII é o Papa da lei dominical. Leão XIII que escreveu a encíclica Rerum Novarum em 1891 e ele, em 1888, por influência do Papa Leão XIII, o senador Blair procurou introduzir a lei dominical no Senado americano em 1888, no mês de maio de 1888. Não foi aprovado, mas houve um interesse, houve uma tentativa do Papa Leão XIII de impor a lei dominical em 1888 usando o senador Blair.
E agora o leão 14 vai seguir o mesmo passo, o mesmo caminho de leão 13. Tudo indica que ele também vai trabalhar fortemente na lei dominical, que faz parte do 2025, aprovado pelo Trump. Então, queridos, ele escolheu um nome de guerra, Leão 14. É um leão romano. E somente o leão da tribo de Judá pode proteger você, meu irmão. Somente o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, pode nos livrar do leão romano, chamado Leão 14, que virá com lei dominical e perseguição ao povo de Deus. E tudo indica que é este poder, oitavo poder, que vai introduzir e vai apresentar diante do mundo o Satanás personificando Cristo, o falso Cristo. Então, Satanás faz parte do oitavo poder, mas ainda não se manifestou. Por enquanto está a besta romana americana. Mas entendemos que breve, não sabemos quão breve, ele vai apresentar diante do mundo o falso Cristo. E então virá o decreto de morte, porque isso será após o fechamento da porta da graça. Então, meus queridos, neste período do oitavo poder, você percebe aqui no capítulo 17, no verso 12, no período ainda do oitavo poder, a terra vai ser dividida em 10 reinos. Diz aqui o capítulo 17, verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam um reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. Esta divisão da terra em 10 reinos, 10 supernações, ela está em processo já há décadas. Há décadas a terra está sendo dividida em 10 supernações. Mas ainda falta 1 ou 2 supernações serem formadas. Mas elas serão formadas durante o oitavo poder. É isso que a profecia do capítulo 17 está mostrando. E o papado vai reinar sobre o mundo todo, sobre as 10 supernações. E qual é a certeza disso? A certeza disso é que quando Jesus Cristo voltar, quando a pedra de Daniel capítulo 2, verso 44, quando a pedra descer do céu e atingir a estátua nos pés, ela atinge uma estátua nos pés com 10 dedos. Não com 7 dedos. Inicialmente, os 10 dedos representavam as 10 nações que surgiram do Império Romano. Isso lá em 476. Mas agora, no tempo do fim, esses 10 dedos da estátua de Daniel 2 representam as 10 supernações, os 10 reinos de Apocalipse 17, verso 12. A terra estará dividida em 10 supernações quando a pedra descer do céu. É a volta de Jesus para a alegria sua, para a alegria nossa. Bendito seja Deus. A Deus toda a glória por estas revelações. E você e eu temos que nos preparar para este dia, que não sabemos o dia e a hora, mas será muito em breve, porque estamos vivendo o oitavo poder. Não existe mais além do oitavo poder. O capítulo 17 fala do oitavo poder, não fala do 9º, não fala do 10º. Que Jesus Cristo volte logo. Que Jesus Cristo derrame o Espírito Santo sobre você. E nos preparemos, não somente a nós e a nossas famílias, mas preguemos, preparando um povo para a volta de Jesus. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Amém. Quanta informação. Pai querido que estás nos céus, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de, juntamente com estes irmãos que creem na verdade presente, creem nas profecias de Daniel e de Apocalipse. Obrigado pelo interesse que está no coração de cada um de estudar a profecia. Que o Senhor responda os anseios de cada alma. O Senhor responda os pedidos que foram feitos aqui pelos enfermos e pelas famílias. O Senhor responda a todos os pedidos que forem para a glória do teu nome. E que o Senhor abençoe este grupo de estudo para que continue sempre. Não desanime. E que o Senhor nos prepare para estes grandes eventos que ocorrerão em nossos dias, em nossa geração. E que Jesus Cristo volte logo. É a nossa súplica, o nosso anseio, em nome de Jesus. Amém.
Amém.